do Seção Segunda do Supremo Tribunal Federal. Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Redação dada pela Emenda Constitucional número 122, de 2022. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe e processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. B. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, e os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, redação dada pela Emenda Constitucional número 23, de 1999. D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. E o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou território. F. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. H. Revogado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. I. O habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, redação dada pela Emenda Constitucional número 22, de 1999. J. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. L. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. M. A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. N. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. P. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Que o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, incluída pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, julgar em recurso ordinário. A. O
habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. B. O crime político. Terceira, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. A. Contrariar dispositivo desta Constituição. B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. C. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal, incluída pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Primeiro, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei, transformado do parágrafo único em primeiro pela Emenda Constitucional número 3, de 17 de março de 93. Segundo, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, vide ad em 3.392. Terceiro, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros, incluída pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Redação dada pela Emenda. Capítulo 4. Das funções essenciais à Justiça. Redação dada pela Emenda Constitucional número 80, de 2014. Seção I. Do Ministério Público. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Primeiro, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Segundo, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quarto, se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do terceiro. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quinto, se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do terceiro, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexto, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 128. O Ministério Público abrange. I. O Ministério Público da União, que compreende
A. O Ministério Público Federal. B. O Ministério Público do Trabalho. C. O Ministério Público Militar. D. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Segunda, os Ministérios Públicos dos Estados. Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Segunda, a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Terceiro, os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Quarto, os procuradores-gerais dos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Quinto, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros. E as seguintes garantias. A. Vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. C. Irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, quarto, e ressalvado o disposto nos arts. 37, x e x, 150, segunda, 153, terceira, 153, segundo, e, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, as seguintes vedações. A. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. B. Exercer a advocacia. C. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. E exercer atividade político-partidária, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. F. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Incluída pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexto, aplica-se aos membros do Ministério Público disposto no artigo 95, parágrafo único, v. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público. E promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. Segundas, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Terceira, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Quarta, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. V. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Sexta,
expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Sétima, exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Oitava, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Nona, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Primeiro, a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo disposto nesta Constituição e na lei. Segundo, as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceiro, ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarto, aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quinto, a distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004.